Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. E a gente às vezes passa momentos na vida que a gente não vê nada acontecendo, né? Eu não sei quem está passando por isso nesse momento, mas entra dia, sai dia e nada acontece. Entra dia, sai dia, as coisas parecem que não geram resultados. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos, mas nada está acontecendo. Nada está acontecendo. E isso vai com o tempo nos desanimando, nos frustrando, quando não vemos resultados. Mas a pergunta é: o que você está fazendo para que os resultados cheguem? O que você está fazendo para que os resultados aconteçam? Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, palavras do próprio Jesus Cristo. Preste atenção nessa palavra. Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que ouve, todo aquele que obtém as informações do Evangelho, todos aqueles que entram numa live como essa, todos aqueles que participam de um culto, todos aqueles que leem a palavra de Deus, todos aqueles que se envolvem com as coisas de Deus e as pratica, Jesus Cristo vai assemelhar essa pessoa a um homem, um ser humano prudente, que edificou a sua casa na rocha. O que eu estou querendo dizer com isso, com essa leitura desse evangelho, dessa porção da palavra? Queridos, o mais importante de assistir um culto, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, participar de um devocional como esse, é o que você vai fazer com isso depois. Com todas essas informações, o que você vai fazer com isso? Se você não colocar isso em prática, você não é um homem nem uma mulher prudente, e a sua casa jamais será construída numa rocha. Qualquer vento contrário derruba, balança. E a gente não vê resultados, na maioria das vezes, porque não estamos fazendo o que precisa ser feito. Hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre 3 chaves que geram resultado. Esse é o tema do nosso devocional hoje. 3 chaves que geram resultado. Vocês vão ver que são 3 chaves muito simples. Porém, muitas pessoas não praticam, muitas pessoas não executam e não fazem. E mesmo assim, esperam obter resultados. De repente eu estou falando com pessoas nessa manhã que já está há anos esperando que algo aconteça. Com pessoas que já está há dias esperando que algo aconteça. Mas entenda uma coisa, a vida com Deus é uma vida prática. Não é uma vida de discurso. Não é uma vida de palavras. É uma vida prática. É uma vida onde você realmente exerce aquilo que você ouviu. Coloque em prática aquilo que você ouviu. A gente, como pastor, a gente atende pessoas
um dos ofícios pastorais é aconselhamento, é atender pessoas, ouvir pessoas. E você aconselha, você mostra a luz da palavra, você dá um norte, você dá uma direção, porque quando você não está dentro do negócio, fica mais fácil de enxergar as possibilidades. Os meses se passam, a pessoa volta para conversar com você e ela volta com o mesmo problema. Não resolveu o problema. Por quê? Porque não colocou em prática as informações que recebeu. Vida de resultado é vida prática. Vida de resultado é vida prática. O Evangelho, ele se torna lindo quando você escuta, mas ele se torna real quando você pratica. Grave isso. O Evangelho, as palavras de Deus se tornam lindas quando você a escuta, mas elas se tornam real, vida, quando você as pratica. Quer viver aquilo que você ainda não viveu em Deus? Seja praticante da palavra de Deus. Quer experimentar algo que você ainda não experimentou em Deus? Seja praticante da palavra de Deus. Quer viver uma vida de resultados? Seja praticante da palavra de Deus. Seja um homem prudente, uma mulher prudente. E a primeira chave que eu quero compartilhar, entenda, queridos, que é verdade que existe tempo para todas as coisas. Lembra que aqueles homens que saíram do Egito passaram 40 anos no deserto. Existe tempo para todas as coisas. Mas eles passaram 40 anos no deserto porque eles tiveram uma vida de reclamações, de murmuração, de desobediência. É certo que existe o tempo de Deus, mas também é certo que você pode abreviar ou alongar esse tempo, de acordo com as suas atitudes, de acordo com a forma que você vive. Deus tem os seus tempos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, mas existe uma estrada, a estrada da bênção, a estrada das realizações, que chama-se obediência, fidelidade, compromisso e prática. Amém? E a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês, para que você tenha uma vida com resultado. Você só terá resultados na sua vida quando você orar. Essa é a primeira chave, oração. Você só terá resultados na sua vida quando você for um homem e uma mulher de oração. Não fique querendo esperar coisas da vida. Não fique querendo esperar coisas de Deus, se você não for um homem de oração, uma mulher de oração. Entenda uma coisa, queridos, oração deve ser seu estilo de vida. Você deve ter um estilo de vida de oração. A maioria das pessoas encaram a oração como um pedido de socorro, um escape, geralmente utilizam disso quando as coisas estão difíceis, quando o calo aperta, quando você não vê mais solução. E geralmente a oração se torna o último recurso. Ei, a oração deve ser o primeiro recurso. A oração deve ser o start de uma vida que gera resultados. Entenda que tem muita coisa ainda que você não viveu, porque você não pratica a oração. Jesus Cristo foi um homem que muito orou. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus Cristo era um homem de oração. Uma vez eu estava lendo o Evangelho de Lucas quando eu estava preparando uma mensagem para a igreja. E eu pude contar quantas vezes o Senhor Jesus se afastou da multidão, quantas vezes ele
se colocou em oração e que eu contei 20 vezes. Agora, ele sendo filho de Deus, ele sendo quem ele era, sentia a necessidade de orar, quem dirá nós? Quem dirá eu e você? Quer ter uma vida de resultado? Essa primeira chave é fundamental. Ore. Ore todos os dias. E as pessoas às vezes ficam temerosas achando que não sabem orar. Entenda uma coisa, queridos. Oração é uma conversa. Oração é uma conversa entre pai e filho, entre pai e filha. Você está conversando com o seu pai. Então não precisa usar palavras chiques, rebuscadas, não. Fale o que você está vivendo aqui dentro. Se coloque diante de Deus com o seu coração quebrantado, quebrantada. E comece a falar, comece a orar. Diante de Deus. O próprio Senhor nos convida a orar. O próprio Senhor nos convida a orar. Ele diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, e eu responderei coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Ou seja, clama a mim porque você ainda não viveu tudo que você tinha para viver, coisas que você não sabe. Clama a mim porque você ainda vai experimentar coisas que você ainda não experimentou. Queridos, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. A oração é uma das... Por isso que eu coloquei essa como a primeira chave. A oração, ela gera resultados. O próprio Senhor diz, clama a mim e eu responderei. Você está sem respostas? Então clame. De repente você precisa de uma resposta na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Clame. Ore. Ore todos os dias. Acorde em oração. Viva o dia em oração. Durma em oração. Ore sempre. Sabe, a oração é o momento mais íntimo que a gente tem com Deus. Porque quando oramos, saímos do ambiente natural e entramos no ambiente sobrenatural. Quando oramos, saímos da naturalidade humana e entramos na gloriosa soberania de Deus. E tudo pode acontecer. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que os grandes personagens, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, eram pessoas de oração. Ah, queridos, se você soubesse o poder da oração, você já estava clamando aí agora. Você já estava orando a Deus. Não faça só desse devocional o único momento em que você ora, porque todo final do devocional a gente termina com uma oração. Mas que ao terminar esse devocional, viva uma vida de oração. Como eu falei, oração é estilo de vida. Oração é estilo de vida. Não é momentos pontuais no dia, não. Seja uma oração ambulante. Seja uma oração em vida. E tenha certeza que isso transformará a sua vida. E você terá respostas, terá resultados grandiosos na sua vida. Sabe aquela frase muito comum? A oração tem poder? Tem. Ela é poderosíssima em si mesma. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz assim: então, me invocareis, passareis a orar-me e eu vos ouvirei. Olha o que Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você. Então, me invocarei, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da sua filha? Clama, fale, se coloque diante da presença e comece a viver uma vida de resultados. Deus tem respostas para todas as questões e demandas da sua vida.
O que Ele está esperando é ouvir a sua voz. O que Ele está esperando é você entrar em oração. A oração não deve ser simplesmente um recurso. A oração deve ser uma vida, uma entrega diária. Tenha certeza, queridos, quando você começar a orar com mais intensidade, quando você começar a orar com mais frequência, grandes coisas acontecerão na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e não cumpre? Acaso Ele promete e não executa? Então, se Ele está dizendo, clama a mim e eu responderei, Ele é resposta. Ele é resposta para aquilo que você precisa. Como eu falei, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, mas eu sei que se você clamar, você começará a ter vida de resultado. Por isso que a gente, como igreja, estamos investindo tanto na oração lá na igreja. Nós temos toda terça-feira à tarde da oração, onde os membros vão para lá, a gente ora, reúne ali, os pastores oram em oração. Todo início de mês, a primeira semana do mês, a gente tem a oração da semana, que começa às 6 da manhã até às 7, na prática lá na igreja. Por que a gente está investindo tanto em isso? Para a gente entender que a cultura da oração é fundamental. Você só terá resultados significativos na sua vida se você for um homem e uma mulher de oração. É na oração que levamos nossas preocupações e problemas a Deus. É na oração que a gente levanta os nossos questionamentos. É na oração que colocamos a nossa disposição a Deus. E a oração não é só para pedir, só para colocar, não. A oração também, ela nos faz desfrutar de uma comunhão com Deus. Quando oramos, estamos mais próximos. Quando oramos, estamos mais perto. Quando oramos, estamos juntos, em agradecimento, em louvor. Ah, queridos, ore. Como diz Paulo, ore sem cessar. Está andando na rua, está fazendo alguma coisa, mantenha sua mente em oração. A oração não é só verbal. A oração ela pode ser mental. Existem momentos, sim, onde você ora, mas existem momentos onde você pensa, que seu estilo de pensamento seja uma oração. E tenha certeza, queridos, resultados virão. Resultados incríveis virão. Sabe, queridos, há pessoas que querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração. Querem receber tudo pronto, que nem fast food, tudo pronto, fast food espiritual. Não. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. E uma das nossas é orar. E se prepara, porque na oração tudo pode acontecer. Porque na oração você está diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo faz. Existe a oração coletiva, ela é importante. É aquela que a gente faz na igreja, é aquela que a gente faz aqui no finalzinho do devocional. Essa oração ela é importante, é a oração coletiva. Mas você precisa ter um momento a sós com Deus, em oração. Em oração. Eu te pergunto, você tem orado? Você tem dedicado um tempo à comunhão com Deus? É interessante que às vezes a gente tem tempo para tudo, né? Para sair com os amigos, para comer uma pizza, mas um momento a sós com Deus, às vezes não achamos. Por isso que tem que ser um estilo, porque não tem que procurar momentos. A vida tem que ser uma vida em Deus. A vida tem que ser uma vida em Deus. Porque se a sua vida for uma vida em Deus, todos os momentos você está em Deus, com Deus. Não deixe de orar. Não deixe de orar. A segunda chave
que eu quero compartilhar com vocês, que é uma chave necessária para que você tenha uma vida de resultados, uma vida de respostas. Você só terá resultados quando você orar e quando você falar. Segunda chave é o falar. Orar, falar. Aí você vai falar, mas a oração não é falar? Sim, é falar. Só que esse falar que eu estou querendo dizer agora como chave, entenda uma coisa. Eu já falei isso aqui em alguns devocionais. Você é o seu maior profeta. Eu não tenho nada contra profetas e nem profecias. Deus levanta homens e mulheres como atalaia, como profetas de Deus nessa geração. Mas entenda uma coisa. Existem pessoas que são loucas procurando profeta em tudo que é lado. Vai numa campanha porque lá tem um profeta tal, vai não sei aonde porque lá tem um profeta tal. Ei, você é o seu maior profeta. O que você tem declarado? O que você tem falado nas circunstâncias da sua vida? O que sai da sua boca? É bênção ou maldição? Do mesmo jeito que a oração tem poder, as palavras também. Afinal de contas, Deus criou o mundo através da sua palavra. O que você tem declarado a respeito da sua família? O que você tem falado a respeito da sua casa, do seu trabalho, da sua vida? Ei, declare bênçãos. Fale, profetize na sua vida. Você tem autoridade para isso, sabe por quê? Porque você é filho, você é filha. Todo filho e filha tem autoridade que emana do Pai. Então fale. Sabe, é interessante quando a gente vê aquele milagre que Jesus realizou no cego de Jericó. Vocês conhecem a história, havia um homem cego na estrada de Jericó, na beira do caminho. E quando Jesus estava saindo da cidade com seus discípulos e passou por ali, esse cego ouviu que era Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou, mandou chamar esse homem cego. Agora é interessante que Jesus sabia da cegueira dele. Jesus viu ele cego. Provavelmente, obviamente, Jesus sabia o que ele queria, mas é interessante que em Lucas capítulo 18, versículo 41, onde narra essa história, Jesus pergunta para esse cego, o que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta meio estranha, porque o homem queria enxergar. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque Jesus quer ver você profetizar a sua cura. Jesus quer ver você profetizar o seu milagre. Jesus quer ouvir você profetizar bênçãos na sua família. Jesus quer ouvir você clamar, profetizar e falar tudo que você necessita para a sua vida. E o homem ele foi muito claro, sem rodeios. Porque às vezes a gente ouve Jesus falando, o que queres que eu te faça? E fica enrolando, fica para chegar no cerne da questão. Mas esse homem ele foi muito claro e objetivo, ele disse que eu veja, Senhor, que eu veja. E Jesus está perguntando nesta manhã para mim e para você, o que queres que eu te faça? Profetiza, fale, declare. Declare, eu quero a minha família abençoada. Eu quero meus filhos abençoados. Eu quero uma família saudável. Eu quero ser um vaso, um instrumento em suas mãos. Eu quero que meus negócios prosperem, cresçam. Eu quero que a minha saúde seja restaurada. Eu quero que meu casamento seja restaurado. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Declare, fale. De repente você está deixando de viver grandes coisas em Deus, porque você retém, porque você não
Declara literalmente aquilo que você quer. Profetize na sua vida. Profetize. Ah, querido, quantas coisas você pode viver na presença de Deus se você já colocar essas duas coisas em prática, orar e falar, profetizar na sua vida. Acorda de manhã já declarando: será uma semana, será um dia, será um mês, será um ano extremamente extraordinário, porque o Senhor está comigo, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu Deus, o meu Senhor. Tem gente que acorda e diz: nossa, já amanheceu o dia, nossa, que droga, mais um dia que eu tenho que enfrentar naquele trabalho. Vai ser um dia horrível, pode estar certo. Declare as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Fale. Fale. Sabe, as pessoas que oram, elas têm autoridade para profetizar bênçãos sobre a sua vida. Se você começa a reclamar, se você começa a murmurar, você está confirmando o problema na sua vida. Você está confirmando aquilo que está acontecendo. Ei, pare de reclamar. Pare de se colocar como vítima da situação. Mas como filho de Deus, filha de Deus, declare. Não confirmando o problema, mas declare, solucionando o problema. Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor comigo, tudo se torna possível. E eu creio, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela minha filiação, que eu vencerei esse problema em nome de Jesus. Pronto, declare, declare. Você tem autoridade para declarar vitória sobre a sua vida. E a autoridade não é sua, vem de Deus, que te constituiu como filho, como filha. Então, queridos, fale. Abra a boca e fale. Abra a boca e declare. Declare quem é o seu Deus. Declare quem é o seu Senhor. Isso tem um poder incrível. Queridos, essa boca, ela tem um poder gigantesco. Coloque em prática. Não seja só um homem de oração, mas seja um homem de autoridade em falar, declarar. Amém? Vocês estão comigo? Estou achando vocês meio quietinhos hoje. Terceira chave e última. Não perca a sua bênção, queridos. Profetize, fale, declare. Terceira coisa e última, para gerar uma vida de resultados, não é só orar, não é só falar, mas é agir. Você terá resultados quando você agir. Quando você agir. Não fique esperando de braço cruzado. Ei, Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Grave isso. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, com aqueles que estão fazendo. Se você procurar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai ver que todos os homens que foram chamados por Deus estavam ocupados. Moisés estava pastoreando, Eliseu estava cuidando dos bois do arado do pai, da família, Gideão estava malhando trigo. Ei, o que você está fazendo? Ou você está sentado na sua zona de conforto, esperando o céu se abrir e as coisas acontecerem?
Saia da sua zona de conforto e você terá resultados na sua vida. Ore, fale e faça. Olha o que Gálatas nos diz, capítulo 5, versículo 6. Quando eu estava meditando nessa palavra, escrevendo esse devocional, esse versículo me chamou muita atenção. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua. Olha isso. Não são os preceitos religiosos, não são as alianças propriamente ditas, mas são as atitudes de fé. Mas sim a fé que atua. Assim a fé que executa. Por isso que Tiago diz que fé sem obras é morta. O que você tem feito para ter uma vida de resultados? Muitos cristãos falam, oram, profetizam, mas ficam olhando, sem fazer nada. Querem receber oração, profecias, bênção, mas não fazem nada. Tiago capítulo 4, versículo 17 é fantástico. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Vida estagnada não gera resultado. Vida que não está em movimento não gera resultado. Então, queridos, faça. Faça o que tem que ser feito. Eu quero arrumar um emprego. Tá, então vai mandar currículo. Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer a parte dele. Mas você precisa mandar currículo. O meu casamento está complicado e tudo. Você precisa ter uma conversa com seu marido, com a sua esposa. Senta, conversa, abre o jogo, põe as cartas em cima da mesa, tem uma conversa corajosa. Eu estou me sentindo mal, a enfermidade tomou conta de mim e tudo. Vá ao médico, vá a um especialista, vá. Vida com Deus é uma vida de atitude. Queridos, essas três chaves, elas são fundamentais para você ter uma vida de resultado. Se você não está tendo respostas, se você está há muito tempo já no mesmo lugar, alguma coisa está errada. Algo precisa acontecer. Algo precisa transformar. A vida com Deus é uma vida de transformação. Não adianta você dizer, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, e a sua vida não está sendo transformada. Precisa ser transformada. O maior resultado de que você é filho e filha de Deus é que a sua vida transformou. Você se tornou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Mulher de oração, homem de oração. Mulher de declaração, mulher que declara bênçãos na vida, um homem que declara bênçãos na família, na vida profissional. E homens e mulheres que agem, que têm atitude. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Saia da sua zona de conforto e comece a viver uma vida que gera resultados. Essas chaves são fundamentais. Fundamentais. A partir de hoje, seja uma mulher ou um homem de oração. Ore. Pastor, eu não sei orar. Ore, clame, fale, converse com Deus. Pede solução. Pede graça, sabedoria, discernimento, força, graça. Sabe, queridos, Deus quer nos abençoar tanto.
Deus quer nos abençoar tanto, Ele tem um estoque de bênção ilimitado. Não tem fim. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver bem em todas as esferas da vida. Entenda uma coisa, tudo que é importante para você é importante para Deus. Seu casamento é importante para Deus, a sua saúde é importante para Deus, os seus filhos são importantes para Deus, os seus relacionamentos são importantes para Deus, o seu trabalho é importante para Deus, a sua profissão é importante para Deus. E Ele quer abençoar todas as esferas da sua vida. Então ore, clama a mim e eu responderei. Deus é bom. A palavra de Deus diz que Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Comece a viver além dessa vida que você está vivendo. Comece a experimentar algo a mais. Vida com Deus é sempre mais. Suba de nível no seu relacionamento com Deus. Suba de nível na sua consagração a Deus. Suba de nível na sua vida mais íntima com Deus. Deus quer te abençoar tanto. Deus quer derramar grandes coisas na sua vida. Mas Ele quer que você ore, que você fale e que você haja. São 3 chaves fundamentais para se viver uma vida de resultados. A minha oração nesta manhã é que essas 3 chaves entrem no seu coração e produza fruto do entendimento e que você possa realmente colocar essas chaves em prática e ter uma vida extraordinária em Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que a gente possa iniciar esse dia coberto pela oração e entender que a oração é um estilo de vida. Vamos orar porque precisamos de Deus. Precisamos da sua graça. Precisamos do seu favor sobre nossas vidas. Vamos orar? Faça aí do seu lugar agora um altar. Eu sempre gosto de dizer que o lugar que você está agora é um lugar sagrado. Sabia? Porque Deus se faz presente. E onde Deus se faz presente, o solo se torna sagrado. Lembra de Moisés? Tira as sandálias dos pés, porque onde você pisa é solo santo, é solo sagrado, por causa da presença de Deus. Então aí onde você está agora é um lugar sagrado, onde está você e Deus. Você e Deus, seja no seu trabalho, seja em casa, seja no caminho, aí onde você está, é onde você vai levantar um altar de oração. E vamos clamar a Deus nesta manhã. Vamos pedir para Deus sabedoria para colocar essas 3 chaves em prática: orar, falar, profetizar e agir. Essas 3 chaves nos faz viver uma vida de resultados. Amém? Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã. Obrigado por dizer que os planos continuam de pé, porque se acordamos, é porque grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar na nossa vida. Por isso, Pai, somos gratos por essa manhã. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando esse dia, chamado hoje, com muito amor, com muita misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu agir. Como é bom, Senhor. Como é bom ter um Deus que logo de manhã já o percebemos, ou já vivemos na presença. Não tem lugar melhor para estar do que estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Que privilégio acordar de manhã na Tua presença. Por isso Te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar através da palavra que é possível sim viver uma vida de resultados, uma vida que gera esperança, uma vida que gera soluções. É possível.
Por isso, Pai, nos faça viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faça experimentar tudo aquilo que o Senhor ainda tem para derramar em nossas vidas. Que possamos ser homens e mulheres realmente de oração. Que possamos viver em oração na nossa casa, na nossa família. Que possamos viver em oração no nosso trabalho, nos nossos negócios. Devemos entender que tudo começa na oração. A oração não é o fim, ela é o início de todas as coisas. Que possamos ter essa percepção de que orar gera resultados. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que devemos ser nossos maiores profetas, declarar bênçãos, declarar soluções na nossa vida. Pai, por isso eu declaro nesta manhã famílias abençoadas, negócios prósperos, saúdes restauradas, medos dissipando, angústias se dissolvendo, enfermidades sendo curada. Eu declaro nesta manhã em nome de Jesus, porque nesse nome há poder, nesse nome há poder. Por isso, Pai, obrigado por nos ensinar através da Tua palavra que temos autoridade que emana do nosso Pai Jesus Cristo, do nosso Deus e Senhor. Demanda autoridade, força para declarar todas as bênçãos sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que devemos sair da nossa zona de conforto. Se queremos viver algo diferente, devemos agir diferente. Se devemos querer viver experiências novas, devemos buscar, através das nossas atitudes e ações, a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por este tempo na Tua presença. Obrigado por ter nos ensinado de uma forma tão simples, clara e objetiva, que devemos sim orar, devemos profetizar e devemos agir. Isso gerará resultados tremendos em nossa vida. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Estenda a Tua boa mão, Senhor, e os abençoe em tudo. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e visitados pelo Teu poder e Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por vida de cada um deles, por cada um deles que eu amo em Cristo e que eles possam viver coisas extraordinárias na Tua presença. Obrigado, Pai. Tira todo medo, toda angústia, toda depressão, todo cansaço, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que eles possam verdadeiramente começar a desfrutar uma vida nova, experiências novas, que eles possam ser homens e mulheres de oração e que eles possam profetizar na sua casa todos os dias e ver algo acontecer, porque o Senhor atende o clamor, o Senhor atende as ações. Por isso, Pai, visita cada um com poder e glória. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa também em tudo. Que o que vivemos aqui na Tua presença, eles possam viver também. Que eles possam ser tocados. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Que esta palavra seja vida no coração de cada um deles. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos ajuda a vencer o dia de hoje, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Obrigado, Pai, que esta manhã seja uma manhã abençoada, que esse dia seja um dia cheio do Teu poder e glória, e que possamos viver o dia de hoje no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.